Oi pessoal, hoje é a segunda aula do nosso busto de papel machê, que é a aplicação da massa, que eu acho uma coisa bem fundamental. Então, nessa aula eu vou ensinar tudo direitinho de como montar todos os detalhes do cabelo, do rosto. Então, tem bastante coisa para aprender. Então, se tu quiser aprender tudinho, fica comigo até o final. Vem comigo que eu vou te ensinar. A gente vai começando aqui pelo rostinho. Essa parte aqui é feita em etapas, tá? A gente vai fazendo, vai secando, porque não tem como fazer, tem que esperar secar para continuar. Então, pode levar às vezes 2, 3 dias, dependendo do tempo. Se a gente tem sol, seca rápido, se não tem, a gente demora mais. E eu normalmente vou aplicando com a pazinha, vamos espalhando bem. Não precisa ser uma camada muito grossa nessa peça aqui. E agora a gente vai fazendo os cabelinhos. Aqui é uma parte do cabelo da franja da boneca, ó. Eu tô com um desenho aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Então, essa parte aqui a gente faz com relevo, essa parte aqui também, tá? Então, é bom a gente ter uma referência para poder se guiar. A gente vai fazendo assim, ó, aqui o relevo da franja. Essa parte aqui que eu tô fazendo agora. Então, marca bem o relevo, porque ele vai ficar um pouco... Esse aqui vai ficar mais baixo, mais médio, e esse aqui mais alto. Então, vai ter uma sequência de camadas, no caso. Esse segundo aqui é uma camada mais baixa, que é como se fosse entrar por baixo desse aqui. Então, a gente vai marcando e vai passando a pazinha. Ó, fica bem direitinho, a gente marca aqui, ó. Já desce o segundo degrau do cabelo, segunda mecha. Então, dá pra ver direitinho o volume, né? Então, a gente tem que cuidar. E depois a gente pode fazer linhas, ou pode deixar o cabelo liso e fazer o desenho na pintura, tá? Então, depende. Depois eu vou mostrar pra vocês como faria linhas. Eu acho que eu vou fazer ele liso, mas eu vou mostrar como é que faz linhas pra poder marcar o cabelo. Então, eu vou seguindo essa sequência aqui, e eu já trago para fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui tem o rostinho, ó. Deixa eu fazer esse aqui, depois o resto tudo é igual. Vai pondo a massa, vai cuidando dos relevos. Aqui é o rosto. Depois a gente vai marcar os olhos enquanto a massa tá molhada. Aqui a parte do rosto. Então, essa parte aqui é como se estivesse atrás da cabeça. Que é esta mecha aqui, ó, tá? Eu dividi essas aulas aqui, essa playlist, em 4, porque senão vai ficar com 2 horas de playlist. Então, é uma coisa muito demorada e eu acho que o pessoal acha chato, acaba não assistindo tudo. Então, eu preferi dividir para poder fazer uma coisa mais dinâmica e mais assertiva. De repente, quem quer ver só a aula da pintura, não precisa ver a aula da estrutura, que já sabe, mas quer ver como é que pinta os olhinhos, boca, essas coisas aí, vai direto para a última aula, que vai ser a última aula, vai ser só o rostinho que eu vou pintar. E, de repente, detalhes da roupa, eu não sei como é que eu vou fazer ainda. Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó, o relevo, então vai descendo o relevo e vai fazendo assim. Ó, fica bem certinho o relevo do cabelo. Aí depois a gente põe o plástico para deixar tudo bem lisinho, não precisa usar lixa. Tá? Então fica bem marcadinho aqui, ó, as 3 mechas do cabelo dela. Tá? Então agora a gente faz a parte do queixo aqui, preenche mais. Essa parte aqui é a parte mais chatinha, porque o resto é fácil, tá? Então, é a parte do cabelo, do rostinho, e o resto tudo é basicamente só passar massa e não tem... Por exemplo, a parte de trás da cabeça não tem muito o que fazer, é só o cabelo e vai só alisando a massa. Ó, então, já faz o queixinho dela aqui, ó. Ó, olha que linda que vai ficando. Vai pegando forma, vai pegando jeito.
Tá? Depois a gente vai seguindo aqui e eu vou mostrar a ponta de uma delas para vocês verem como é que faz. As outras são iguais, as outras mechas. E essa parte aqui eu acho muito ruim de fazer. Então, como é que eu faço? Eu ponho a massa e depois eu aliso com um saquinho plástico. Essa é a minha maneira que eu achei mais fácil de fazer. Tem pessoas que fazem de outra forma, eu faço assim. Eu vou fazer uma parte só para vocês verem, os outros são iguais. Então, essa parte a gente vai pondo a massa e depois põe o saquinho plástico para ajudar a aderir. O saquinho plástico é que vai, para mim, assim é mágico. Eu faço tudo com saquinho. E parece que ele ajuda a aderir melhor. O saquinho, esse saquinho que a gente põe em verdura no mercado. Então, a gente vem com a mão e ajuda, aperta bem. Tudo com delicadeza, porque senão isso aqui é muito frágil antes de pôr a massa. Depois que põe a massa, ela fica resistente. Então, o saquinho ajuda a não precisar lixar, que ele vai ficar bem macio, bem lisinho. A gente aperta bem, ó. A própria pazinha agora passa por cima do saco e fica perfeito. Aí não precisa lixar. Olha que mágico. Então, vou fazer a parte da frente, depois a gente faz a parte de... Isso aqui vai ser tudo feito em muitas etapas. Então, essa parte do cabelo, assim, uma parte enjoadinha de fazer, mas a gente chega lá, tá? Então, eu fiz essa parte só, depois eu vou deixar secar, depois faço a outra, depois faço a outra, assim que eu vou fazer. E a parte do rosto aqui já tem cabelo de novo. A gente pode fazer essa parte aqui enquanto seca aquela ali depois. Essa aqui é essa parte aqui, ó, onde depois eu vou pôr a flor. E esta parte aqui é como esta aqui, é que vai atrás da cabecinha dela. Então, a gente fazendo um desenho, tendo um desenho para se basear, fica muito mais fácil. E aqui a gente pode aumentar mais um pouco essa parte do rostinho, e depois eu quero marcar os olhos. Então, fica bem o relevo, ó. O relevo daqui do cabelo. Aí, o relevo daqui dessa parte aqui. E o relevo do rosto. E depois, quando a gente essa parte estiver seca, a gente vai continuar. A gente põe cola aqui pra grudar a parte molhada na seca. Sempre assim. Por causa que senão pode rachar, e a cola ajuda também a harmonizar as duas massas. Eu vou pôr mais um pouquinho de massa aqui, porque eu quero fazer a parte dos olhos aqui, eu quero que tenha uma profundidade. Aqui, mais massa, e aí vai ficar mais gordinho, e a gente pode fazer a profundidade dos olhos. Então, é como se o vento estivesse batendo e o cabelo dela estivesse levantando, é essa a sensação que eu quis dar. Marco os olhos mais ou menos assim, ó. Porque depois aqui vai ter a sobrancelha. Vai ter nariz. Pra não ficar essa coisa assim reta. Então a gente põe o saquinho, já passa o dedo, ó. E vai ficar... Ó. Então fica só uma profundidadezinha assim pra gente ter onde pôr o olhinho e pôr a sobrancelha. Aí já pode fazer o narizinho. Tem que cuidar também que isso aqui tem que ficar bem no centro do rosto, né? Essa parte dos olhos ali, já ficou meio pro lado, então já põe um pouco mais de massa para preencher. Agora eu
O narizinho é só uma bolinha, assim, a gente dá uma ajeitada aqui. E essa parte aqui do rosto é uma parte muito importante para a boneca ficar com a feição bonita. Então, se a gente fizer uma coisa meia boca assim, meio feia, aí a boneca fica feia. Então, a gente tem que cuidar muito, por isso que eu tô assim, fazendo bem minuciosamente para vocês entenderem como é que eu faço os meus rostinhos. Então, aqui tudo com um saquinho plástico para ficar lindo. Depois, quando tá pronto, que a gente vê que tem um defeitinho aqui, um defeitinho ali, tem a massa corrida que a gente pode usar para tapar algumas imperfeições mais feias. Pode usar um bolhador para fazer o furinho da narina da boneca, assim, ó. Os bolhadores não são os pincéis que ficam velhos, e eu corto os cabelinhos e faço o bolhador. Agora a gente faz a boquinha. A boquinha é tipo de uma folhinha. Assim. Aqui vem com a faquinha, ó, e a gente marca a boquinha. Aqui faz a parte do lábiozinho. A gente tem que cuidar muito assim na harmonia aqui, ó. Aqui eu tive que enxertar mais um pouco de massa, que ele ficou mais gordo aqui do que aqui. Então, a gente cuida isso quando for fazer, antes da massa secar. Até mais depois da massa secar dá pra fazer, tá? Mas antes da pintura, lógico, né? Então, tem que arrumar aqui pra ficar essa parte com a mesma medida dessa aqui. Não ficar o rosto meio capenga. Então, aqui eu já fiz a parte desse cabelo, que aqui é outro gomo, ó. Esse é um outro gomo aqui, essa parte de trás é mais... Essa aqui é uma parte mais pra trás. Vai ter como se fosse um degrau ali. Faz assim, ó. Já faz um desnível aqui, ó. E essa parte assim do cabelo em gomos, em mechas, fica tão bonito. Aí a gente vai fazendo assim. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço pra marcar o cabelo. Essa aqui eu não vou fazer, vou fazer as linhas na pintura. Mas dá pra fazer se quiser marcar as linhas, dá pra marcar. Aqui aí fica o desnível do cabelo. E aí aqui a gente já passa o dedo com um saquinho plástico para ficar bonito. E aqui também. E fica perfeitinho. E se tu tá gostando da minha aula, não deixa de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos e de me deixar um comentário, que sempre me deixa muito feliz. Eu me esforço para fazer uma aula bem legal, para ensinar tudo que eu sei. Então, eu gostaria que vocês me opinassem também, me dissessem o que vocês acham das minhas aulas, se estão gostando, me dá sugestão de alguma outra coisa para fazer. Esses dias uma seguidora me deu sugestão do Pequeno Príncipe, mas depois eu pensei que o Pequeno Príncipe pode ter direitos autorais, então personagens assim é difícil da gente fazer, por causa que isso pode dar problema com direitos autorais. Então eu prefiro fazer coisas autorais, não com direitos autorais. A gente pode pôr um brinquinho nela. Isso aí que eu faço com essa ferramentinha, mas pode ser feita com cabo de pincel também. Fica bem. Isso aqui eu já tenho há anos. Orelhinha é orelhinha estilizada, né? Não, orelhinha. Então, uma coisa mais simplificada. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui nesse pedaço como é que eu faço os cabelos quando eu quero marcar. Eu uso um saquinho plástico
e vem com um cravador ou com uma faquinha, alguma coisa que tenha ponta e faz as marcas, tá? Se por acaso errou, tira, alisa de novo e põe de novo. É assim que eu faço, tá? Assim que feito. Deu errado aqui, alisa de novo e põe de novo isso aqui em plástico, tá? Então tudo tem conserto. Tá, agora eu vou fazer essa parte aqui que é simples, tá? Não tem muito mistério, do corpinho dela. E vou passear com essa parte da frente para depois fazer a parte das costas. Outra coisa que a gente tem que cuidar muito é o equilíbrio. Eu vou fazer uma base para pôr ela. Eu até me esqueci de fazer na aula passada, que é uma coisa de montagem, mas eu vou mostrar nessa aqui, que são... Eu ponho umas 2, 3 camadas de papelão e depois forro com fita crepe. Vou fazer um oval, que a boneca é meio oval, para fazer a base dela. Então a gente vai colar ela na base, não vai ter problema de equilíbrio, mas se por acaso não quiser pôr base, tem que cuidar muito do equilíbrio. Então, essa minha aqui, como ela tem mais peso pro lado de lá, então a gente tem que cuidar. Eu vou pôr ela secar, o pescoço bem para trás assim, tá? E aí eu vou escolher ela numa superfície e vou deixar ela bem para trás assim o pescoço. Depois a gente vê como é que fica. Mas eu acho que uma solução é a base. Pôr na base, que aí não vai ter problema. Ela pode ser mais pesada de um lado e do outro, não vai ter problema nenhum. Então, o equilíbrio a gente vai usar a base e outra coisa, né? Então, na hora de fazer essa parte aqui, se a gente vai colar numa superfície, não precisa pôr nada, tá? Então, depois eu vou mostrar como é que faz o acabamento aqui, pra ficar retinho. E a gente não precisa pôr nada, já que vai colar, não precisa pôr papel machê. Uma das ferramentas boas que eu uso, além dessa pazinha, é os pincéis de silicone. Eles são ótimos para fazer cantinho aqui, ó, muito bons. Eu vou deixar o link para vocês aqui de como adquirir. Então, eles vêm num conjuntinho com 5 ponteiras diferentes e todos eles são muito úteis. Eu uso bastante. Então, dá para fazer lugares que... Esse aqui redondinho, ó. Os meus já estão antigos, então estão feinhos. Mas ele dura a vida inteira, porque o machê não cola no silicone. Então ele é muito bom. Então tem esse de cantinho aqui, ó. Então esses cantinhos assim que a gente não consegue pôr a pazinha, a gente usa os pincéisinhos. Então fica muito bom de trabalhar. Essa parte aqui, ó, já vou pôr massa. Aí põe a cola dos dois lados aqui, ó, e já põe a massa. Vai continuando aqui. Tá, então, o que falta é só fazer assim. A parte da cabeça também, ó. A parte da cabeça é só tapar, não tem nada extraordinário. Aqui para continuar essa parte do cabelo. E o resto, o que tem mais, assim, mais detalhes para resolver é a frente. A parte de trás não tem quase nada. Então, essa parte eu nem vou mostrar porque é uma parte bem básica. Não tem muito o que fazer. Essa parte aqui da orelhinha, como é uma parte menor, é pra gente passar um pouquinho de massa corrida. Aí pega um pincelzinho velho e passa a massa. Pra tapar essas imperfeiçõezinhas maiores, assim. Essa parte assim do cabelo está uma rachadura ali, ó, tá feio. Então a gente tapa essa rachadura assim. Aqui por trás, ó, é só concluir essa parte do cabelo. Eu já passei a massa aqui por trás, ó. Então eu fiz uns gomos aqui no cabelo, tá? Nas mechas do cabelo. A gente faz isso aqui com a faquinha. E aí pode passar o saquinho plástico para poder alisar mais. Assim, ó, marca mais. Marca com o dedo, ele fica uma coisa mais atenuada, não fica aquela coisa tão parece escada. Um degrau de escada. Fica assim, vai ficar... Fica bem lisinho. Fica perfeito.
só vou terminar essa parte aqui do... vou esperar secar, porque fica ruim, porque a gente não tem onde colocar a mão, né? Eu preciso pôr a mão aqui para poder segurar aqui embaixo. Aqui, ó, tá pronto tudo, ó. Passei umas massinhas em determinados espaços, assim, que tava feio. E agora a gente depois só pinta. Então, tá bem durinho. Só no ventilador, não precisa usar sol, porque nem sol não fez aqui. Agora eu fiz uma base, eu cortei três peças ovais de papelão, empilhei, tá? Passei a fita crepe, agora só vou forrar com papel machê. Aqui embaixo eu não vou forrar, depois a gente põe um acabamento. Nem precisa forrar tudo, eu vou pôr ela aqui, vou riscar e vou pôr a massa só onde precisa. Pra não ficar gastando massa, porque a massa é tão chata de fazer, né? Não que seja cara, a massa é barata, mas é trabalhosa. Aqui embaixo, ó, eu fiz assim. Eu pus a peça num saquinho plástico e fui pondo a massa e fui alinhando aqui com a beirada aqui. Aí fica perfeito, tá? Então na hora de a gente pôr, a gente não chega até o final, assim, quando vai fazendo essa parte primeiro. Então depois que essa parte tá seca, aí já põe a parte de baixo, ó. Então ela ficou bem perfeitinha. Tá pondo no saco e vai fazendo com a página. Agora eu vou fazer o coraçãozinho, eu vou fazer um furo aqui para entrar o arame, que eu quero que o arame fique bem preso no coração para não escapar. Tá? Então a gente põe assim por dentro. Primeiro eu vou fazer uma molinha. Peguei um cabinho de pincel velho e vou fazer a molinha. Pode ser feito com outro tipo de arame, aquele encapado também, só que eu achei que o encapado ia ficar muito grosseiro, apesar que eu tenho encapado. E esse aqui entra aqui, ó, então a gente vira pra baixo, pra segurar bem o aramezinho, já pode pôr até uma fitinha crepe aqui, pra fixar. Aí depois a gente põe um papel alumínio, e pra deixar ele mais gordinho. Pode pôr um pouquinho de cola instantânea, ó, para ajudar a fixar. Aí faz um volumezinho com papel alumínio no coração. E aí só passa a massa de papel machê. Já envolvi com a massa aqui, ó. Vai pôr o saquinho para poder deixar lisinho. Aperta bem aqui para fazer o vinco do coração. Aí deixa secar. Isso aqui vai ser a última coisa que a gente vai colocar. Essa molinha. A gente faz o furinho aqui, depois de tudo pronto, pintado, a gente põe a molinha, um coraçãozinho, vai ficar um fofo. Aqui tá pronta a base, ó, eu só fiz na beirada, onde eu risquei em roda, e aí a gente vai colar, eu vou colar agora só pra fazer a apresentação, mas depois eu vou descolar e vou colar só depois que já é tudo pintado. Tá, então vai ficar mais fácil assim, então vai ficar bem bonitinho. E o coraçãozinho, olha que amor, eu botei a molinha, aí ele fica assim balançando. Aí depois vai ter uma flor aqui, que é uma outra aula que eu vou deixar o link para vocês de flores que eu fiz, tá? Então, a aula de hoje foi essa, foi a nossa segunda etapa da boneca, que é uma parte bem importante, a parte da aplicação da massa. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula hoje, que fiz uma aula bem cheia de detalhes de como se monta esse busto, né? Que a partir desse aqui vocês podem fazer outro. E vou deixar também nos cards finais uma aula da massa de papel machê e a aula de como eu fiz a florzinha, tá? Uma outra aula que é da florzinha. Então, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos. Me deixar um comentário que sempre ajuda muito ao canal, me deixa muito feliz. Um beijo a todos, espero vocês para próximas.